Boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Família. Eu ia falar Paixão ao Viver, mas não é. Não, Família Palestra, uma paixão ao viver. Uma Pode ser paixão assim, mesmo, lógico. como você mesmo fala. Sim. Hoje, se o nosso chefe maior, o Tarso, que está numa sindicância, uma reunião de sindicância de quem? Do filho do Palaia. É uma coisa assim. Então, está lá e não pôde comparecer, mas estamos aqui para falar sobre o Palmeiras, que é a coisa mais importante para nós, tá? Então, vamos lá. O nosso amigo Cláudio vai falar para vocês como é que vocês podem acompanhar o programa pela internet. Bom, nós temos o site, até tem ali, famíliapalestratv.com.br ou @famíliapalestra sem o A no final. Inclusive, nós estamos brevemente fazendo algumas alterações nas nossas redes sociais, inclusive porque o Instagram agora fez o lançamento hoje de um novo produto. E agora tenho a honra de anunciar nosso ilustre convidado, uma pessoa que já participou, inclusive, da assessoria de imprensa, senhor Márcio Trevisan. Uma boa noite, por gentileza, senhor Márcio. A câmera é toda do senhor, por favor. Boa noite, obrigado, cara, pelas palavras de carinho. Agradecer inicialmente ao convite feito por você, pelo Paulinho D'Angelo, dizer da minha enorme satisfação de participar aqui pela primeira vez do Família Palestra. Estamos aqui à disposição hoje para falar de algo que a gente gosta pouco, né? Gosta pouco, que é o Palmeiras. Quase nada. Eu sempre digo assim, sempre que eu sou convidado a falar sobre o Palmeiras, independentemente do assunto, eu estou feliz. Então hoje eu estou feliz aqui ao lado dos meus dois amigos. Estou à disposição. Perfeito. A última vez que você participou foi no Paixão ao Verde, junto comigo, né? Ainda foi no Paixão Alviverde, de muita saudade, né? Isso, é. Mas quem sabe um dia. Quem sabe? O mundo dá muitas voltas. Pode ser. Mas Vamos dar continuidade. vamos lá. O Cláudio tem aí falar sobre a arena. Nós temos uma pauta, nós vamos falar sobre política, sobre A o Allianz política, Parque. a política é o Tarso. O Tarso que Exato. fala sobre a política do Palmeiras, já que ele é conselheiro Exatamente. e está por dentro, acompanhando de perto tudo o que acontece na política interna, né? Correto. Então, nós vamos falar sobre outras coisas. A política a gente deixa de lado. Como eu já falo sempre, eu trabalho na política há tantos anos e a política para mim, né, só durante o dia. Chega de noite, né, vamos dar um descanso. Seu Paulo, nós vamos comentar sobre a questão do Allianz Parque, os próximos eventos que serão realizados, Sim. inclusive shows que estão marcados agora para dezembro, sobre o futebol, correto? Inclusive vamos salientar algumas questões sobre um assunto importantíssimo, o marketing, certo, senhor Márcio? Sim, senhor. Nós faremos exatamente umas explanações, o Palmeiras volta em campo amanhã, às 21 horas, no estádio em Curitiba, né? Na Arena da Baixada. Isso. Nós vamos enfrentar o Clube Atlético Paranaense e com isso estaremos tentando uma possível ou um milagre para tentativa de classificação no Campeonato Brasileiro. O que a comentar exatamente, a princípio, sobre a questão política, é sobre a reunião onde o Tarso hoje está participando. Que ele sabe. Que ele sabe. Mas eu gostaria que o senhor comentasse, ou o senhor já passasse a palavra para o Márcio, ou fizesse... Não, acho que nós vamos deixar um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente ele vai falar sobre o que ocorreu essa semana. Exatamente. Aliás, a semana passada foi, né? Correto. Semana passada, e que não pode, são coisas que não podem acontecer dentro de um clube como o Palmeiras, que está à beira De uma de decisão. uma decisão Sim. importantíssima, né? Mas por incrível que pareça, toda vez que o Palmeiras está numa reta final, sempre acham alguma coisa para deturpar, como a morte daquele santista lá, que puseram a culpa no palmeirense, que não é palmeirense. É incrível que até agora ninguém da mídia, dessa mídia, Predatória. não é predatória. Não, o senhor falou outra sem coisa. vergonha, Sim, sem sim. vergonha, olha aqui, sem vergonha, tá? Sem escrúpulo, tá? Onde no meio tem tanto bandido quanto tem lá no Congresso Nacional, tá? No nosso governo, e até agora eles não vieram
para pedir desculpas. Sim. Por que pedir desculpas? Porque eles, logo que aconteceu, já alegaram que era um palmeirense que tinha dado paulada com ferro, não sei, com barra de ferro, no Santista, e ele morreu, então o culpado era o Palmeiras. Incrível, mas é incrível, isso aí toda vez eles arrumam alguma coisa para denegrir a imagem do Palmeiras, principalmente da torcida, que a torcida é a pior torcida do mundo, né, para eles. Os outros são tudo santinho, gozado, né? A gente vai para Bolívia, né, seu Paulo? A Exato. gente apareceu na sexta-feira em Paris também. Eu não sei por que não falaram que era palmeirense também. De repente, né? De repente. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Seu Paulo, o senhor acabou de dar uma opinião sobre a situação do que ocorreu sobre um homicídio, porque a pessoa... Um assassinato, um homicídio, inclusive foi filmado pelas câmeras de segurança. Na hora, o senhor se surpreendeu ou o senhor viu como corriqueira essas acusações nefastas? Uma opinião do senhor. Não, é como eu falei, bastou o Palmeiras estar numa reta final para alcançar alguma coisa, surgem todas essas coisinhas, essas tretinhas, tá? Que é para atrapalhar. Mais uma. Já temos um novo técnico para o ano que vem. Verdade. Já contratamos não sei quantos centroavantes, né? É um caminhão de jogadores. Nossa senhora, não sei quantos centroavantes. Até o Guerreiro está aí, né? Quem mais? Zagueiros. Fisioterapeutas. Um monte de gente. E é sempre na reta final. Sim. Tá? Tem uma outra história que aconteceu aí, um outro caso, e isso o Márcio depois vai falar sobre isso, inclusive ele fez como sempre, uma matéria, as matérias que ele escreve são fantásticas, eu acompanho ele há muitos anos, um dos maiores jornalista palmeirense fanático, sabe? Um dos maiores palmeirenses que teve a honra, para mim isso é uma honra, com certeza, de ser assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras durante quantos anos, Márcio? Se nós contarmos o tempo que eu fiz também o site oficial, que o Palmeiras não tinha assessor de imprensa, foram mais de 5 anos. Então, oficialmente foram 2 anos, mas eu já o era sem o ser. Sem o ser, né? E aí, Paulinho, deixa eu tomar a liberdade por favor, de falar uma coisinha a respeito desses 2 temas que você abordou. É rápido, eu vou dar uma visão aqui. Como jornalista profissional há 27 anos, completados em outubro. Agora, parabéns. Muito obrigado. E eu queria só dizer a vocês, porque às vezes o torcedor ele não entende, né? E tem razão de não entender. Tá? O que vocês de casa que estão assistindo precisam entender são 2 pontos principais. Primeiro, existe uma queda vertiginosa na qualidade profissional dos jornalistas. Esse tipo de postura que parte da mídia adotou, já acusando o agressor do rapaz de torcer pelo Palmeiras, porque ele vestia uma camisa verde, que era na verdade uma camisa do Brasil, né? tinha a bandeira brasileira, isso já foi. Tá de verde, é Palmeiras. Opa, o Palmeiras está na final, e contra quem? Contra o Santos. Beleza, claro, fechou. O cara bateu no outro, que é santista, porque ele torce pelo Santos, e o Palmeiras está na final. Então, o que existe é uma falta de qualidade do profissional e uma falta de responsabilidade de quem o chefia. De chamar a atenção e falar, olha, peraí, não é porque o cara usa saia que ele é escocês. Não é porque ele está de verde que ele é palmeirense. Não é? Então, isso é um detalhe. Outra coisa que eu recebi também a respeito disso é o seguinte, a mesma coisa que você acabou de falar, Paulo. Por que sempre que o Palmeiras está numa reta de chegada, numa final, aparecem essas coisas e do adversário não falam e tal? 2 razões simples. Primeiro, isso eu vi na época que eu fui assessor de imprensa do Palmeiras, que é uma coisa impressionante. O que o Palmeiras incomoda é um negócio inacreditável. Há muito mais pessoas que torcem pelo Corinthians do que torcem pelo Palmeiras, mas o que o Palmeiras incomoda é um negócio inacreditável. Segundo, com todo respeito ao Santos, não existe grau de comparação entre o Palmeiras e o Santos em peso de torcida, em peso de mídia. Né? O Santos vive uma grande fase, ok, beleza, é um time grande, mas como eu sempre digo, existem os times grandes e existem os gigantes. O Santos é grande, o Palmeiras é gigante. Então, tudo do Palmeiras vai ser um peso maior.
Foi lamentável a postura que a imprensa Nossa, adotou nisso. como sempre. Porque só faltou, falou, vamos fazer o seguinte, então o Palmeiras não vai nem pra final, o Santos já perdeu, que matou o rapaz do Santos, já perdeu o título e tá tudo certo. Então, tem que se ter, infelizmente, o senso de se separar o joio do trigo, e é o que eu sempre digo a quem me acessa, quem me lê lá no meu site, é o seguinte, olha, o cara falou bobagem, não leia mais o que ele escreve, não veja mais o que ele faz, não ouça o que ele diz, que é a melhor maneira de você protestar, né? Infelizmente isso realmente aconteceu, e como você falou, nem torcedor do Palmeiras o cidadão era. Não. Nem torcedor do Não, Palmeiras ele era. é torcedor dos eu gambás. Não tem outro que tá de verde, que tá de verde. Eu gostaria de expor um detalhe. Não, só uma coisinha. Por favor. Você falou em termos que caiu a qualidade do profissional Total, de imprensa. imensa. Não só Imensa. da imprensa. Eu acho que a qualidade de profissionais hoje está em toda parte. Você vai pela educação. Sim. A educação hoje, o professor, ele, não sei se ele está tolhido, porque ele é obrigado, hein, a passar o aluno de ano. É obrigado. Ele é obrigado, não sei se por isso ele está tolhido, ou se é por falta de capacidade. Porque eu vejo há muito tempo, vocês terem uma ideia, eu tive a felicidade de estudar no Dante Alighieri. O que eu aprendi no primário e no ginásio, meus filhos estudando Liceu Pasteur, não é colégio vagabundo, não, é um belo colégio. Eles foram ver só. Isso aí. Sabe? Bem pra frente. Eu falava, não é possível, vocês não sabem isso aqui. Então, eu acho que caiu em tudo. Não sei se é por tolhimento do professor ou se ele não estudou adequadamente, ele não se recicla. Então, antes a gente tinha medo dos professores. Um respeito, não era só respeito, era medo, porque, nossa, ele é bravo, ela é brava. Não é isso. É que eles se impunham, eles conseguiam se impor e davam. Então você vê, caindo qualidade no ensino, caindo qualidade na saúde. Você tem médicos aí que só faltam falar, bom, deixa comigo que uns 3 ou 4 eu mato aqui, né? Mas para médicos legistas, né, seu Paulo? Eles, em vez de serem médicos clínicos, tornam-se médicos legistas. Exato. Qualquer coisa ele fala que você está com virose, está tudo certo. Posso complementar um detalhe, seu Paulo? Lógico. Nós estávamos sempre fazendo observações referentes aos comentários feitos por diversos veículos da mídia. Normalmente nós estamos apreciando diversas pessoas que ocupam a TV e comentam de uma forma extremamente imparcial. Existem exatamente emissoras, até tem um cara aí que foi um ex-jogador de futebol, que deu uma cusparada em um árbitro e assim por diante. Ele insiste sempre em denegrir a imagem da Sociedade Esportiva Palmeiras, como bem outras pessoas que dizem-se ser jornalistas. Mas só que há um detalhe. Eu tenho uma opinião sobre isso. Palmeiras tem um departamento jurídico. Palmeiras tem um departamento de imprensa, um departamento de marketing. É um dos assuntos que o Márcio vai tocar. Eu creio que o Palmeiras não possa ser mais omisso, simplesmente porque quem está sendo exposto sobre todo esse tipo de material negativo é o torcedor. O torcedor, para que você tenha uma ideia, você palmeirense... Sim, contraparte. Sim, senhor. O clube também. O clube. Exato. Vai na sequência. Perfeito, Pô, seu Paulo. nossa. E denigre a imagem da instituição e do seu principal consumidor, que é o palmeirense, que é o principal legado. Isso. Há um detalhe, o que ocorre hoje, principalmente pelo assunto que o Márcio vai ilustrar de forma brilhante, é exatamente uma das questões que foi colocada à disposição de todo o público. Eu vou só repetir o que eu falei já há tempos atrás. O problema do Palmeiras com a imprensa é o seguinte, o Márcio já vai até me ajudar nisso aí, porque ele você antes no Palmeiras, você, o cara que era setorista lá, ele ficava de um canto, ele era deixado de lado, mal
ele conseguia trabalhar lá. Sim, né? senhor. Então, o que acontece? O pessoal ia ficando com raiva. Você ia nos outros clubes, você tinha café, lanche, era bem tratado, e o Palmeiras nada, era água, às Sim, vezes senhor. um cafezinho, olhe lá. E olhe lá. Então, o que acontece? Não é que o sujeito vai lá para comer ou para... Mas ele, às vezes ele fica horas fora do seu... Habitat. Fora da empresa, ou jornalística, ou televisiva, tá, ou Sim, rádio. Ele não tem como se alimentar. E ele fica horas lá esperando para fazer uma matéria. E, lógico, se vê um sanduíche, ele... Tem um agrado. Lógico, tem um agrado. E isso foi sempre trazendo problemas No no relacionamento. relacionamento. O próprio relacionamento, com a diretoria, com vários diretores truculentos que o Palmeiras teve, Possuir, né? tá? Teve isso. Então, Uma pergunta, senhor Paulo. causou isso aí. E fora o que ele falou. Que Sim, mas é muito a bem observado. inveja, porque o Palmeiras consegue muita coisa que os outros não conseguem. Complementando a opinião do senhor, o senhor crê então que essa demonstração e desprezo ou uma negligência de informações corretas seja uma retaliação dos veículos e jornalistas? Eu acho. Correto. Minha opinião, hein? Não, é uma opinião válida. Não sei qual a opinião do Márcio, por favor. No Palmeiras, o jornalista sempre foi tratado a pontapé. Isso começou a mudar quando, oficialmente, em 2002, eu assumi a assessoria de imprensa. Só que eu não consegui mudar. Só para você ter uma ideia, você que está em casa, eu falo aqui que eu provo. A primeira sala de imprensa que o treinador foi dar entrevista depois do jogo, que no caso era o treinador Vanderlei Luxemburgo, aquela que você vê hoje, atrás de um balcão, separado. Quem pagou fui eu, com o meu cartão de crédito. Sabe por quê? Porque o treinador do Palmeiras dava a entrevista pós-jogo encostado na parede com 55 microfones no rosto. E quando eu assumi isso, eu cheguei para o então presidente, cujo nome eu não vou dizer porque eu não digo o nome dele, e falei o seguinte, falei assim, isso é um absurdo, presidente, nós somos o Palmeiras, com todo respeito, nós não somos olaria, nós somos um bom sucesso, certo? Então precisamos mudar isso daí. E então ele falou, vê quanto é que fica e tal. Bom, resumindo, fiz um levantamento, cheguei para o então diretor Sebastião Lapola, e falei, olha, custa isso, quem vai montar pra gente é o técnico da Rádio Globo, que foi o cara que montou tudo, porque eu não quero a parte técnica, pelo amor de Deus, montar fio só você fazer. Custa tanto, como é que faz? Ele falou, olha, dá pra você fazer um favor? Passa o seu cartão de crédito e depois eu te reembolso, porque até eu conseguir a verba para conseguir fazer isso com o presidente, nós vamos ficar sem ter acesso. Então eu fui lá, paguei com o meu cartão de crédito, fui reembolsado, quero deixar bem claro, o Palmeiras me reembolsou tudo que eu gastei, mas se eu não tivesse a iniciativa de montar a sala de imprensa, olha, não sei não, hein? Acho que até a chegada aí da W Torre, o técnico, eu sempre brinco com o Vanderlei quando eu encontro, ele fala assim, se deu entrevista bonitinho lá, tal, graças a mim, senão você continuaria então, para você ver o nível como é que é. O negócio que você falou do lanche é importante, às vezes o torcedor de casa não tem noção. O repórter, principalmente o repórter em início de carreira, ele faz um clube pela manhã, aí depois ele faz um outro clube à tarde, e o clube que ele não fez, joga à noite, ele faz o jogo. Tá? Então, às vezes ele fica 10, 12 horas de serviço. Óbvio que ele recebe por isso, mas não deixa de ter o desgaste. Então, esse tipo de postura do Palmeiras, o Palmeiras sempre teve com relação à imprensa, principalmente quando eu assumi a assessoria de imprensa, e depois houve a troca do Sebastião Lapola por um outro diretor, cujo nome eu também não vou falar, porque ele não merece. Aí sim, o jornalista era tratado como bandido, como vagabundo. Eu não estou dizendo que os jornalistas todos são santos, maravilhosos, que querem ver o Palmeiras. Não, isso eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que dar condição de trabalho e tem que exigir dele respeito. Você não pode exigir respeito dele se você evita que o jogador dê entrevista, que você desvia o ônibus para o cara não falar, se você não atende o telefone quando o repórter... Eu sempre digo, se você não atende o jornalista, ele fala o que ele quer. É isso aí. Agora, se você falar com ele e ele distorcer, aí é uma outra história. Mas se você liga, olha, e o cara não fala, o jornalista escreve e diz o que quiser. Então, me parece, nos últimos tempos, que isso tem mudado.
está havendo um trabalho sério de jornalistas. Claro que tudo tem defeito, tudo tem problema, não vamos entrar no caso aqui. Mas me parece que isso vem mudando. Agora, é muito difícil mudar isso dentro do Palmeiras, porque o jornalista, ele é tratado como inimigo. E nem todos o são. Nem todos o são. Ok? Quero que estou defendendo a classe aqui, não é corporativismo, nada disso. Eu vi jornalistas palmeirenses, porque eu sei o time de todo mundo, viu, gente? Eu sei o time de todo mundo. Eu vi jornalistas palmeirenses que me surpreenderam negativamente quando da minha passagem, porque eu via que o objetivo dele, mesmo sendo palmeirense, era realmente tumultuar o ambiente. E vi jornalistas que torcem pelo Corinthians, pelo São Paulo, que foram pelo Santos, e que foram 100% decentes na minha passagem, não comigo, mas com o clube. Isso me chamou muito atenção, sabe, Longo? Porque eu esperava que o jornalista palmeirense, eu não quero que distorça o fato, mas eu quero... E eu vi jornalistas palmeirenses distorcendo fatos para tumultuar o ambiente do clube, e não sei com que tipo de intenção, se de retaliação ou se de... não sei. Agora, isso é algo que, graças a Deus, não é tão forte hoje quanto era no passado. O problema continua? O problema continua. E sabe o que é também? Há muita gente na mídia, como o ex-jogador que você citou, que não tem base, não tem escola, não tem educação no sentido de formação cultural para ocupar o lugar que está. Ele está ali porque ele foi um jogador que batia faltas excepcionalmente bem, não era um craque, mas era um jogador que batia faltas excepcionalmente bem, fez um nome no Corinthians, e é por isso que ele está lá. Então, é o que eu sempre digo, eu não dou bola para quem não é profissional, entendeu? Para quem não é profissional, mesmo que fale bem do Palmeiras, eu não dou bola. Eu só me incomodo com relação quando o cara é profissional. E para encerrar o assunto, uma informação que pouca gente sabe, mas é o seguinte, apesar né, de torcer pelo Corinthians, de ter tido história lá, até hoje, o ex-jogador Neto não se conforma de não ter tido no Palmeiras uma história, porque ele jogou apenas 9 meses no clube. Exatamente. De março a dezembro. Logo ele foi trocado pelo Ribamar e pelo Dida. Também foi o Denis para lá. Até hoje é uma marca indelével na carreira dele de ter sido trocado por jogadores realmente num nível técnico mais baixo. Ele até hoje não se conforma. Daí vem a mágoa, Cláudio, e a raiva que ele sente até hoje do Palmeiras. Sim. Entendeu? Embora tenha feito um grande sucesso no clube. Aproveitando suas palavras, Só por gentileza. o Tarso mandou aqui uma... Por favor, senhor. Vamos ver se a gente consegue reproduzir o cumprimento dele aqui. Boa noite, Trevisan, é um prazer receber você no Família Palestra, e por compromissos junto ao nosso Palmeiras eu não pude estar presente aí para te dar um abraço, mas sinta-se abraçado e a gente está aí muito contente com a sua presença, e espero que agora que você aprendeu o caminho, venha mais vezes, tá bom? Um grande abraço, um ótimo programa para todo mundo aí. Um abraço, Paulo, abraço, Paulo. Ok, muito obrigado pelas palavras, fico feliz. Pena que a gente não pôde se encontrar hoje aqui, mas não faltarão oportunidades. Você agora já aprendeu o caminho. É verdade. Como ele falou, você aprendeu o caminho, você tem obrigação agora. Obrigação. Vamos aqui à discussão. Eu vou iniciando da seguinte forma. Sim, Senhor vamos Paulo, lá. houve na semana passada, no final praticamente da sexta-feira, teve os eventos que ocorreram em Paris. Sim. Mas houve exatamente em um dos veículos de imprensa esportiva a declaração da senhora Leila Pereira, esposa do senhor José Roberto Lamáquia, ambos proprietários da Crefisa e da FAM. Eu gostaria que o senhor iniciasse o complemento, opinião do senhor sobre a questão da declaração, e depois vamos passar ao ilustrador. Eu preferia que ele falasse, mas a minha opinião é o seguinte, faltou profissionalismo das três partes. Sim, Essa senhor. é a minha opinião. Perfeito. Da Adidas, por ter pensado em fazer uma camisa, sabendo que tem um patrocinador master e bem master, vamos dizer assim, né? Master. E bem master lá no Palmeiras, que está indo para todos os caminhos dentro do Palmeiras, não é só na camisa, não. Ele está... Você chega lá no Área patrimonial. Que o senhor na área patrimonial. Exato. Isso aí, ele está... inclusive, por isso ela pode até se candidatar a presidente, você sabe, né? Sim, senhor.
É benemérita. Como Exatamente. benemérita ela vai poder. Porque estão construindo o hotel Dentro da academia. dentro da de futebol. academia. Existe um... Então, mas, veja, eu estava falando que faltou profissionalismo. Adidas, faltou profissionalismo do nosso presidente, que não deveria ter levado adiante Perfeito. para o patrocinador, e o patrocinador ter Reagir. de uma forma assim intempestiva. Essa é a minha opinião. Só para complementar, Não, antes de pode, você, pode. Marcelo, São Paulo tem um ditado muito importante. A todos os palmeirenses, diretores, sócios, simpatizantes e torcedores fanáticos. Roupa suja se lava em casa. Não tem nem dúvida. Até há pouco tempo, vamos dizer assim, a coisa estava camuflada lá dentro no Palmeiras, você não ouvia falar nada do que estava acontecendo. Aí parece que agora resolveram Abrir as portas? abrir as portas novamente, pô. Sabe, tava tão bom para você não ficar sabendo de nada. Não, você vai, aconteceu, pronto. Aí você fica sabendo. Márcio, por gentileza, palavra sua. Vocês imaginem a seguinte situação. Chego hoje aqui para o programa, convidado, sento aqui na bancada e digo o seguinte. Cláudio Longo, Paulinho D'Angelo, tive uma ideia excepcional. Vamos lançar uma camisa da época que o Palmeiras foi bicampeão paulista brasileiro. Com a marca da Parmalat, aquela camisa verde com listrinha branca. Olha que ideia sensacional. Além de vender muito, o torcedor vai se identificar com uma época vitoriosa, isso pode trazer bons fluidos e o Palmeiras voltar a ganhar novamente. Então, eu tenho certeza absoluta de que você iam chegar para mim e falar assim, ô Márcio, peraí, vamos devagar, porque nós temos um patrocinador master que pode não gostar muito dessa história de não ter mais Crefisa e sim Parmalat em alguns jogos do Palmeiras. Você ia dizer isso, Paulinho, você ia dizer isso para mim. E se vocês chegassem com essa ideia, eu ia dizer a mesma coisa. Ninguém no Palmeiras pensou nisso antes dessa história virar público. É isso que me chama a atenção. Quer dizer, com todo respeito, o presidente Paulo Nobre, ele falou assim, não, peraí, tudo bem, a ideia pode ser legal, mas pô, tem a Crefisa, acho que os caras não vão gostar, mas vamos conversar com eles, de repente, né? Não, quer dizer, não, beleza, vamos nessa. Gente, a Adidas tá na dela. A Adidas, se puder fazer uma camisa preta e branca pro Palmeiras, ela vai fazer. Nossa. E eu tenho medo que faça. Opa, eu já vi o Palmeiras de amarelo, de azul, de cinza. O cinza tá chegando perto do preto. Então, eu tenho medo que faça. É óbvio que faltou um pouco de bom senso nessa história. Então, este é um lado da história. O outro lado da história. Tem razão a dona Leila. Tem razão, claro que tem, pelo amor de Deus. A grana que eles estão dando pro Palmeiras todo mês. Mas que não é de graça não, né? Porque quando se falava de Crefisa e fã antes do Palmeiras e quando se fala hoje. É outra história pra gente colocar na mesa pra debater também, ok? Também. Parmalat. Pois é. Então vamos lá, são 2 pontos. Ela acerta? Corretíssima, tá perfeita. Mas como bem disse você, Cláudio, liga pro presidente Paulo Nobre e fala assim, presidente, o senhor tá doido? O senhor tá maluco? O senhor esqueceu quem tem contrato com vocês? E morre a questão ali. Não vai na empresa, porque meus colegas estão lá para divulgar. E fala o que falou. Olha, cabe rescisão de contrato? Cabe, se realmente houvesse isso, caberia, perfeitamente. Aí a questão jurídica de que se vai ter multa, se não vai ter multa, aí uma outra lição não é a minha área, eu não vou me meter. Agora, chegar e falar, não, aí eu vou pro Flamengo, porque o Flamengo me dá muito mais visibilidade. Querida, o Palmeiras viveu 100 anos sem a Crefisa. Não é a ausência da Crefisa que vai fazer o Palmeiras morrer. Hoje eu recebi um e-mail de um internauta dizendo, Trevisão, toma cuidado, não se acha uma patrocinadora como a Crefisa por aí. É verdade, mas também não se acha um clube como o Palmeiras por aí. Então, se as coisas tivessem sido feitas de maneira interna, nós não estaríamos discutindo essa ação aqui, porque nós nem sequer teríamos tomado conhecimento disso. Se estamos discutindo é porque houve falha. E se houve falha, é porque realmente, eu não quero culpar aqui o departamento de marketing do Palmeiras, porque eu conheço o clube. Então, eu também não vou defender, mas eu quero só levantar uma situação. É bem possível, não vou dizer que é provável, mas é possível que toda essa celeuma tenha acontecido sem que o departamento de marketing tivesse sido consultado. Bem provável. Tá? É bem possível isso acontecer.
Então, porque os profissionais de marketing têm que ser demitidos, porque como é que eles podem aceitar um negócio desse? Talvez não tenham sido informados. Talvez tenham tomado conhecimento exatamente como nós. Você conhece o Grigoras? Eu posso comentar, senhor Paulo? Você sabe, um minutinho só, você vontade, conhece, por favor. você sabe como ele é, como ele trabalha. Metódico. Sempre foi. Metódico. E é um cara top Sim. no marketing aí fora. Eu acho que ele não foi consultado, não, porque ele não deixaria passar uma dessa daí. Eu gostaria de Sinceramente, complementar. essa é a minha opinião. Sim. Gostaria de complementar. Não conheço os outros, tá? O atual diretor de marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras é o senhor Paulo Afonso Gregorassi, que é um dos nomes tops do marketing no Brasil. Ele tem 2 assessores, o senhor Lúcio Kleiman e o senhor Elber Luiz Dias Greco. Há um detalhe, eu creio que eles não sejam um bode expiatório, espero que não. Que possa ser apurado isso por um detalhe. Estamos exatamente a 8 dias da primeira partida da final da Copa do Brasil, que significa o 12º título nacional. Eu acho que isso aí Não afeta. não vai ter que... Não pode afetar. Graças a Deus. Mas você tem que aproveitar Sim. as coisas que estão falando do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras, para Sim. jogar para eles lá. Falar, estão falando isso de vocês. Sim. Isso sim, como quem fazia muito bem isso, que era o teu amigo Vanderlei Luxemburgo. Era campeão. Opa! Ele pegaria aquela camisa que saiu aí, não sei se isso não foi forjado, mas tudo Possivelmente sim. Mas ele vai falar, olha, tá aqui, ó. Eles puseram isso aqui como campeões. Eu escrevi um campeões texto. Aí, tá? Escrevi um texto na semana passada com o seguinte título: se ninguém acredita no Palmeiras, por que eu vou acreditar? E aí eu vou colocando ali que realmente o Palmeiras não deveria nem entrar em campo contra o Santos, porque nós já perdemos, vejam só. O segundo jogo não vai ser na Arena, né? E se fosse na Arena estaria vazia, porque a gente nunca enche a Arena, a nossa torcida não canta e nem vibra, não é? O Palmeiras não tem uma história vencedora, o Palmeiras não tem uma camisa gloriosa, não é? O Palmeiras não tem jogadores experientes, inclusive com passagem para o futebol internacional disputando Copa do Mundo. Para que vamos jogar? Já dá o título pro Santos de uma vez. E o que é pior, desculpa, eu sei que eu tô saindo um pouco do tema, imagina, por favor. mas é o seguinte, eu até cheguei o que não, um jornalista nunca deve acontecer isso, eu cheguei até a me irritar com um ou outro internauta que acessa o site, porque eu falei, cara, você parece que tá torcendo pro Palmeiras perder só porque você não gosta do técnico A, ou do jogador B, ou do presidente C. Pelo amor de Deus, gente, de novo eu vou falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o Palmeiras tem problemas, muitos, que precisa de reforços pontuais, óbvio que há erros. Claro, nós estamos numa final de um campeonato que pode nos levar à nossa 17ª Copa Libertadores da América. Exatamente. Entendeu? A quantidade de dinheiro que vai entrar no cofre do clube se isso acontecer, de prêmios pela participação da própria CBF, como campeão da Copa do Brasil, da Comebol, passando por fase, inclusive até mais vantagem, usado isso, disputar pré-Libertadores, você ganha um dinheiro a mais, né? Porque os outros, financeiramente é mais vantagem. Aquela emissora que nunca passa o jogo do Palmeiras às quartas-feiras à noite ou aos domingos à tarde, ela vai ser obrigada a passar. Não tem como, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de conta que não existe? Então, tudo isso vai fazer... E às vezes o torcedor, ele é levado exatamente, ao descrédito, e isso acaba contaminando sim o grupo. Eu já estive lá dentro, gente. Jogador de futebol é muito suscetível a esse tipo de situação, tá? Ele é muito suscetível. Eu não vou ser aqui bobo de falar, nós vamos ganhar a Copa do Brasil, tenho certeza, vamos ganhar. É óbvio que o Santos tem um time mais bem preparado, mais bem esquematizado, e olha que também se desmontou todo no começo do ano. Nós mesmos tiramos alguns de lá. Tá? É óbvio, isso tem jogadores, teve a sorte de aparecer jogadores com mais talento nas categorias de base do que a gente. Só que é o seguinte, o segundo jogo é em casa. Nós temos uma tradição muito grande de conquistar títulos, inclusive, aliás, uma outra coisa que eu perguntei, tipo assim, o Palmeiras sempre perdeu pro Santos, pergunta pro Pelé. É verdade. Pergunta pro Pelé. Sempre perdeu. Sempre perdeu. Então, eu tive que ser irônico, porque às vezes você tem que dar um choque no cara, pro cara. A gente tem sofrido tanto ao longo dos últimos anos, com tantas vergonhas, com goleadas e tal, que às vezes o cara esquece da grandeza do Palmeiras. Como a dona Revisa. Ela esqueceu que o Palmeiras é muito grande, cara. Ela não pode fazer isso aí. É claro que o Flamengo tem mais torcida do que o Palmeiras, é claro que ele dá mais visibilidade.
Mas o Palmeiras é também um gigante, assim como o Flamengo. Entendeu? Então ela perdeu uma enorme chance de ficar calada nesse sentido. Ela perdeu o senso. Entendeu? Só para voltar ao tema que a gente estava aqui. E falar também que os jogadores as contratações foram de quinta categoria. Pode falar isso, né? Que base que ela tem? O quanto ela entende de futebol? Eu acho que ela seria uma boa técnica. Quer dizer que ela tá falando justamente daquele que eles ajudaram a investir. A investir. Isso que eu achei um absurdo. que é o Barrios. Sim. Ele tá também do meio disso? Pois é. Incrível, olha. Desculpe, mas eu acho que a senhora foi intempestiva. Tudo bem que a senhora já se acertou, né? Mas, pô, eu acho que o marido também deve ter falado para ela, olha, vai com calma, o que você está falando, não está falando do Jabaquara, você está falando do Palmeiras, né? E um detalhe, voltando a uma questão rápida que é normalmente que nós comentamos. Nós temos o jogo amanhã, 21 horas, sábado, 21 de novembro, às 19 horas e 30 minutos no Allianz Parque, contra o Cruzeiro. Depois teremos a partida na quarta-feira, as Marias em Minas. E nós temos o jogo na quarta-feira, 22 horas, que será transmitido pela Deusa Platinada. Não vai ter jeito, vai ter que passar. Vai ter que passar. Nós vamos à nossa casa de praia lá. Né? Depois jogaremos no domingo, dia 29, às 17 horas, contra o Curitiba, em casa. Depois voltaremos exatamente no dia 2, na quarta-feira, na nossa casa, no segundo jogo final. Esperamos que o Palmeiras consiga seu 12º título nacional, para depois finalizarmos a nossa participação no Campeonato Brasileiro no Maracanã, no dia 6 de dezembro. Há um detalhe sobre a nossa casa. Haverão 2 shows, sendo datados no dia 11 de dezembro e 12 de dezembro com David Gilmour. E oficialmente, dia 14, inicia-se a reforma do gramado. Um ponto que eu gostaria de falar, eu por ser arquiteto urbanista, gostaria de esclarecer um detalhe aos senhores. Novamente, a W Torre Arenas está interpretando e empretando, acho que esse é o termo, ou entrando novamente em uma câmara de arbitragem sobre a questão contratual, alegando a questão dos valores dos ingressos e os benefícios oferecidos aos sócios avante. Mas gostaria de salientar a todos, gostaria da sua opinião e da sua opinião, Márcio, sobre o seguinte detalhe. A Sociedade Esportiva Palmeiras não recebeu a totalidade de todas as obras concluídas. Nós só temos 75% das obras concluídas. Quem vai exatamente ao Allianz Parque e entra no prédio de estacionamento, nos 2 últimos andares não tem luz. E outros detalhes ainda a serem mencionados. Lembrando, Sociedade Esportiva Palmeiras, ela foi fazer o seu treinamento, o seu condicionamento psicológico, principalmente em Atibaia, correto? Sim. Encerrou-se hoje. Eu não vou falar, o senhor pediu para não falar quem são os relacionados com o jogo de amanhã. Não precisa. Eu acho gozado a imprensa também. Sim, senhor. Criticaram porque o Palmeiras fez churrasco para a família, para os jogadores e a família dos jogadores. Isso que é o pior. Tem um lá que é professor da faculdade, que eu também fui professor, né? Lá da São Judas, que ele está, acho que é na Gambazeta, né? É Gambazeta. Pô, ele falou, isso aí não se faz, isso não se faz. Pô, sabe por que ele falou isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele nunca ficou numa concentração na vida. Se ele tivesse ficado em concentração como eu fiquei, tá? Ele saberia o que significa isso. Isso é uma coisa, vou dizer uma coisa para vocês, não está nos meus planos, isso talvez nunca vá acontecer, provavelmente não vai acontecer. Mas se um dia eu for diretor de futebol do Palmeiras, e só posso ser do Palmeiras, porque de outro clube não há a menor condição, obviamente, não é? Seria até um absurdo. É absurdo. A concentração vai ser um negócio diferente, cara. Porque hoje em dia, tudo bem, o cara vai de celular, vai de videogame e tal, mas é um sem número de horas, sem se fazer absolutamente nada, que chega a dar ódio. Muito melhor seria se toda a concentração, além do período de descanso, de alimentação correta, no horário certo e tal, tivesse um período, não só para lazer, no caso também além do churrasco, houve um show do humorista Sérgio Malandro, não é? Isso, gente, torcedor, não vá nessa, isso é comum, sempre que o clube passa alguns dias seguidos fora, sempre se tem uma... No meu tempo teve pizza, no meu tempo teve show do Batoré, é normal, é para dar uma desanuviada, para dar uma aliviada, porque senão o cara fica maluco. Olha, esse período de concentração, teria que ter o seguinte,
leva uma peça de teatro para os caras assistirem. Faz uma sessão de cinema para os jogadores assistirem. Entendeu? Leva um jogador do passado para contar a história da época que ele jogou. Coisa de 1 hora, 1 hora e meia. Tira a cabeça do cara só de treino, jogo, treino, jogo, treino, jogo. Isso não é fácil. Eu passei por isso no Palmeiras, Paulinho. Não é um negócio simples você ficar num sábado à noite ou numa terça-feira à noite concentrado dentro de hotel sem poder fazer absolutamente nada. No meu tempo, o jogador não podia descer. Eu da comissão podia, mas o jogador não podia descer nem na recepção. Tá? Que é óbvio, tem o acesso, torcedor e outras coisas. Né? A comissão podia. Então, ele só falou isso porque ele nunca ficou numa concentração na vida dele. Se ele tivesse passado um dia numa concentração, como eu passei muitos, ele saberia que o que o Palmeiras fez é absolutamente correto. Na minha opinião, seria da seguinte forma, a maioria das declarações da imprensa predatória, como eu chamo a imprensa, ela colocou o seguinte detalhe, que o Palmeiras deveria estar sob a pressão da decisão. Então, o pessoal quer que o time do Palmeiras esteja nevrastênico, sob pressão, qualquer erro, lógico, vai se perder. Falando nisso, Márcio, a seleção que ganhou da gente de 7-1 no Mineirão, estava com família, filhos, todos em Salvador, na Bahia. Que estranho. Por que não comentaram também sobre a seleção que enfiou 7 na seleção brasileira e 5 no primeiro tempo? Estranho. Márcio, eu queria uma opinião sua sobre o seguinte detalhe, sobre sua ótica. Como você vê essas 2 partidas decisivas, principalmente na próxima semana, dentro de 8 dias, sua opinião é importante também, senhor Paulo, sobre a sua ótica, a sua avaliação. Que você crê que possa termos de resultados positivos e uma avaliação para o exercício 2016, já que estamos lutando por uma vaga na Libertadores, que você mencionou muito bem, por sinal. Vai depender do grau de inteligência que o treinador Marcelo Oliveira tiver na primeira partida. O Santos é um time jovem. Ah, mas tem o Ricardo Oliveira. Tá, tem o Ricardo Oliveira, o resto, a maioria são garotos. É um time jovem, extremamente veloz, muito difícil de ser batido dentro da Vila Belmiro. Nós temos que ser humildes, temos que entrar com 3 volantes de marcação. Matheus Salles, Arouca, e aí pode escolher o terceiro, não pode ser o Thiago Santos, porque ele não pode jogar, uma pena. Amaral. Quiser o Amaral, quiser o Giroto, prefiro, para marcação, prefiro mais o Amaral. Temos que jogar o lateral esquerdo, o Zé Roberto na esquerda. Temos que manter o Dudu no meio, como se fosse um ponta de lança, que na verdade ele vem sendo toda vez que joga, não aberto pelos lados. E jogar sem o centroavante, jogar com o Gabriel Jesus e com, ou se quiser jogar com o Barros, joga com o Barros, ou pode jogar com o Gabriel Jesus de um lado e o Rafael Marques no outro. Por que eu quero esse time no primeiro jogo? Porque nós podemos até perder na Vila Belmiro, porque nós não podemos tomar uma goleada. Exato. Se nós tomarmos mais uma diferença maior do que 2 gols, vai ser muito difícil tirar isso. Por quê? Porque o Santos, na arena, vai jogar atrás e vai sair no contra-ataque. No contra-ataque eles são mortais. Então, a decisão realmente vai acontecer na arena, graças a Deus, ótima sorte nos favoreceu. Mas é preciso que o Palmeiras tenha inteligência e humildade. Não é se apequenar. Eu não quero um time retrancado atrás, segurando pressão. Não é isso. Mas o Palmeiras tem que ter inteligência para jogar contra o Santos, que vive um momento melhor, que não tem um elenco melhor, mas talvez tenha um time melhor, superior ao nosso. E aí sim poder equilibrar as coisas e levar a segunda decisão, ainda que percamos, ou se não perdermos, melhor ainda, para decidir dentro de casa. Então é essa a questão. Eu espero que o técnico Marcelo Oliveira, que ganha muito bem para isso, e entende de futebol muito mais do que eu, já tenha percebido essa situação e que monte o time dessa forma para esse primeiro jogo. Aí o segundo jogo, existe uma série de coisas, Longo, que podem influenciar no resultado. Há jogadores deles pendurados, há nossos também. Né? Lucas Lima está pendurado, Zé Roberto está pendurado, né? Lucas está pendurado. Enfim, há situações difíceis nesse sentido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e não diria se não estivesse sentindo. Isso não é jogo de cintura, não é... Eu sinto no meu coração que o Palmeiras vai ser campeão. Eu sinto. Exatamente como senti quando foi em 2012. Principalmente depois que a final foi com o Curitiba. E aí o torcedor do Santos vai ficar chateado comigo demais. Mas se fosse a final agora, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Corinthians,
Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Vasco, eu talvez não tivesse com tanta certeza. Mas eu acho que existe uma diferença entre os dois times, histórica e de camisa, com todo respeito ao Santos. E eu acho que isso pode fazer a diferença. Eu sinto, sinceramente, no meu coração, que o Palmeiras vai ser campeão. E se isso acontecer, Cláudio, o ano de 2016 vai ser muito melhor. Eu já dizia isso em 2014. A Arena vai fazer com que as coisas comecem a mudar. E ela começou a fazer as coisas mudarem. Se nós formos para a Libertadores, não estou dizendo que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores, não é isso. Mas muda a cabeça do jogador que vem para o Palmeiras. Já mudou este ano. Já mudou este ano. É um outro perfil. O grupo tem um perfil completamente diferente do que tinha no ano passado. Completamente diferente. Se o Palmeiras se classificar para a Libertadores da América, o perfil do jogador que virá para reforçar o time é outro. A cabeça do jogador que ficar é outra. E o Palmeiras pode, então, num prazo menor, talvez, do que esperado, recuperar o tempo que perdeu. O torcedor, ele não entende que no futebol é como na agricultura. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E o torcedor, às vezes, quer colher antes da hora. Eu queria só lembrar esse negócio de colher antes da hora, para encerrar a minha parte nesse sentido, que o Palmeiras é o único clube do Brasil, repito, o único time do Brasil que ganhou um título em nível nacional sem disputar uma única partida em seu estádio, que foi a Copa do Brasil em 2012. Exatamente. Nenhum outro conseguiu isso. Porque o Pacaembu, todo mundo sabe, foi durante muitos anos a casa principal do Corinthians. Então ele jogou em seu estádio. O Palmeiras não. A Copa de 2012, o Palmeiras ganhou, invicto, sem jogar uma partida no estádio Palestra Itália. É o único caso no futebol brasileiro, em toda a história do futebol brasileiro. Você sabe que eu sou historiador, eu estou garantindo isso para vocês. Bom, por favor, possa se despedir da gente aí. Muito obrigado. Que já acabou aqui? Pena, mas é que o Tarso vai comprar mais umas 5 horas de horário, mas a gente vai por favor, a gente quando começa a falar do Palmeiras, não para mais. A gente passa, o programa termina, mas a conversa continua aqui depois. Gente, Paulinho, muito obrigado pelo convite. Cláudio, muito obrigado. Foi uma honra muito grande para mim estar aqui. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero que o torcedor de casa tenha entendido aquilo que a gente disse aqui. E eu sempre falo o seguinte, o Palmeiras, para encerrar, o Palmeiras é como, para mim, ele é como meu filho. Exatamente igual ao meu filho. Às vezes eu tenho que torcer a orelha, às vezes eu tenho que pôr de castigo, às vezes, quando ele apronta muito, confesso, até uns tapinhas na orelha ele leva. Mas eu jamais deixo de amar. Jamais. Divulgue seu site, por favor. Aqueles que me derem a honra de acessar todos os dias notícias históricas e atuais sobre o Palmeiras, www.senhorpalmeiras.com.br. Antes que me digam, você se auto-intitula o senhor... Não fui eu. Quem me intitulou, Paulinho sabe disso, quem me chama de senhor Palmeiras é o torcedor palmeirense. Exatamente. Eu apenas adotei o nome para colocar no site, ok? É verdade, nós que fizemos a votação, né? E eu fui um dos que votei no senhor Palmeiras. Exato. Eu achei que era o nome mais adequado. Bom, eu vou aproveitar me despedindo. Novamente, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, amanhã, 21 horas, no estádio Arena da Baixada, em Curitiba, Clube Atlético Paranaense contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos torcer por mais uma vitória e no próximo sábado, às 19 horas e 30 minutos, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe as Marias de Minas. A vocês, próxima terça-feira, 21 horas, pela www.altv.com.br, sempre às terças-feiras, Família Palestra, uma paixão ao viver, falando tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por favor. Isso aí. Bom, terça-feira que vem, para gáudio de alguns, né? Eu não estarei presente. Então, tem alguns que não me querem aqui, mas tudo bem, vai ter que me aturar aqui. O senhor já é uma pessoa que é... Já faço parte do patrimônio. Não é só faz parte do patrimônio, é necessário que venha, mas por gentileza, senhor Paulo. Obrigado. Por nada, mas terça-feira que vem, provavelmente teremos o nosso querido Lugó, que está se restabelecendo, aos poucos ele está melhorando e daqui em diante, se Deus quiser, ele vai estar pronto para vir aqui cornetar à vontade. Né? Ele é da turma do amendoim, o blog dele. Né? Agora amendoim sem... Não, com limão. Com limão. Com limão. Olha só, que é bem azedo, olha. Mas tudo bem. E teremos o Tarso aqui. E mais uma informação. As figurinhas que
foram solicitadas por aqueles que estão para terminar para terminar. Contratação, não? Não, ainda Não é contratação, mas as figurinhas que foram solicitadas para aqueles que estão terminando o álbum, elas deverão estar chegando aí mais uma semana em suas casas, tá bom? Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Família Palestra, uma paixão alviverde.